Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista de Vila João Vaz. Estamos muito felizes por ter você conosco nessa noite e eu tenho certeza que o coração de Deus também se alegra por ter você aqui conosco. Que você possa participar, que você possa se alegrar com os nossos louvores, com a música, com as orações e com a palavra. Feche seus olhos aí onde você estiver e ore conosco nesse momento. Senhor, meu Deus, somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos, Senhor, por as maravilhas que tem operado na nossa igreja. Te peço agora que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, e que elas possam ter o coração transformado e mudado por Ti, Senhor. Faça mover em cada uma dessas vidas. Continue conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, é @ibjoãovaz. Agora vocês vão ficar com o nosso Ministério de Louvor, que vai estar cantando várias músicas, vários louvores, que você se divirta, se alegre na presença de Deus e cante junto conosco. Logo após, nós teremos a mensagem com o nosso pastor José Feliciano de Matos. Que Deus te abençoe. Esta é a hora da adoração.
Boa noite, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão. Essa é a minha saudação nesta noite a todos os irmãos e amigos que estão assistindo esse vídeo neste momento. Essa mensagem de salvação, essa mensagem de ensino que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo traz para nós nessa noite. Que a palavra de Deus ela é viva e ela também transforma vidas. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos o necessário para nós sobrevivermos espiritualmente. Então, o que depende de cada um de nós é fazer a vontade de Deus. Deus está sempre presente conosco e querendo que nós façamos o melhor, porque Ele já fez o melhor por nós. Nesta noite eu quero, antes de ler a palavra de Deus, eu quero orar. Eu quero clamar o nome de Jesus em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor das nossas famílias e em favor do nosso Brasil. Oremos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse mês que já findou. Nós agradecemos pelas bênçãos que nós recebemos no decorrer deste mês de julho e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse mês de agosto, quando nós já estamos diante dEle, sabendo que o Senhor é Deus e é capaz de fazer tudo aquilo que nós precisamos, porque é isso que o Senhor faz. E nós somos agradecidos porque as benesses de Deus têm se apoderado de cada um de nós. Abençoe cada família, Pai, abençoe cada pessoa que se encontram enfermas, que com a Tua mão poderosa, curadora, possa sarar a cada um desses males que tem assolado a nossa terra, assolado o nosso país e assolado o mundo inteiro. Nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvido a oração do Teu povo, o clamor do Teu povo, e o Senhor tem curado as pessoas. Nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor cura as pessoas da doença do pecado, que eles possam ser alcançados através da Tua palavra. Nós oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler aqui a palavra de Deus baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. A palavra de Deus é muito clara quando Jesus aqui ensina a verdadeira palavra, a palavra transformadora, a palavra que edifica. E o texto diz aqui como título, o bom samaritano. Diz assim nesta parábola: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com a intenção de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinhos, e, colocando sobre o seu
próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Que Deus possa aplicar nos nossos corações a sua abençoada palavra. Meus amados irmãos e amigos, esse texto, primeiramente, um homem chega até Jesus, o chamando de mestre, mestre Salvador, mestre Filho de Deus, e ele faz uma pergunta pertinente, uma pergunta que muitas vezes nós fazemos também. E ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Ou para obter a vida eterna? E aí Jesus faz uma pergunta também para ele, devolve a pergunta e diz a ele assim: conhece os mandamentos? É muito fácil, você conhece os mandamentos? E ele diz: sim, conheço. E ele começa a tecer ali os mandamentos, os principais mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala para aquele homem e diz: disseste bem, você sabe de cor e salteado esse texto. Agora vai, faz o mesmo e viverás. E quando ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus ouve daquele homem. Quando ele ouviu de Jesus: vai e faz o mesmo, ele diz: mas quem é meu próximo? Me ensina, para que eu possa fazer o mesmo, daquilo que eu aprendi desde a minha infância. E aí Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma história. E que história! Ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi apanhado pelo salteador, que roubou tudo que tinha, bateu, espancou naquele homem e deixou ali na beira do caminho semi-morto. E o texto diz, nesta parábola, que descia também pelo mesmo caminho um sacerdote, conhecedor da lei, que apregoava a lei, que ensinava a lei, era um líder religioso. E aquele homem estava ali, prostrado na beira do caminho. E ele passou de largo. Se nós analisarmos bem, ele nem olhou para aquele homem. Porque na sua tradição religiosa, ele não podia nem tocar, porque seria imundo. E também passava um levita, conhecedor da lei, que interpretava a lei, e também viu aquele homem e passou de largo. E Jesus prossegue com essa parábola e diz que um certo samaritano estava passando também, era o seu caminho. E quando ele se depara com aquele homem deitado ali, semi-morto, ele desce do seu animal, pega os seus aparatos ali, o óleo e o vinho, e vem, pega as ataduras, e ata os ferimentos daquele homem, passando ali aquele remédio que ele tinha em mãos. Pega aquele homem, coloca no seu animal e leva até uma hospedaria. E quando chega naquele lugar, ele pede o pouso naquela hospedaria. E ali ele acomoda aquele homem
doente, cheio de dores, cheio de feridas, dos espancamentos dos salteadores, dos malfeitores. E ali ele ficou à noite. No dia seguinte, creio que ele foi, olhou como estava aquele homem, para completar o trabalho, completar a obra. E aqui nós podemos ver que Jesus fez o mesmo por nós. E uma palavra que nós podemos fazer um paralelo com Jesus, que aquele homem chega no dono da hospedaria e diz assim: olha, eu vou deixar aqui esse dinheiro, vou deixar aqui esses 2 denários. E se depois que esse homem melhorar, se ficar faltando alguma coisa para pagar, quando eu voltar, eu lhe restituo. Meus irmãos, vamos pensar aqui na nossa posição como cristãos. Vamos pensar aqui, nós como pessoas que falamos de Deus para as outras pessoas. Vamos nos colocar aqui no lugar dessas pessoas. Primeiramente, vamos nos colocar no lugar daquele sacerdote, quando muitas vezes nós nos colocamos. Muitas vezes nós vemos pessoas necessitadas, pessoas marginalizadas, muitas vezes pela pobreza, pela falta de cultura, e muitas vezes nós passamos de largo. E pregamos que devemos amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos de cor e salteado como devemos viver, e passamos de largo. Então nós nos colocamos como se fôssemos aquele sacerdote. Mas uma coisa nós devemos pensar também. Vamos nos colocar aqui no lugar daquele homem que foi espancado. Como que nós gostaríamos de ser tratados? Nós estávamos ali deitados e esperando que alguém fosse nos ajudar. E nós percebíamos que alguém que nós tínhamos certeza que era pessoa conhecedora dos bens, de como fazer o bem, de como ajudar os outros, ensinando os outros essa doutrina, e passa e eu continuo ali. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ele usa um homem que não tinha nenhum relacionamento com os judeus, aquele homem que não tinha uma tradição religiosa, e aquele homem passa e realiza a obra. Imagine, meus irmãos, como que Jesus nos encontrou quando ele passou. Quando nós passamos perto de Jesus e quando Jesus passou perto de nós. Ele nos olhou com aquele olhar de misericórdia, com aquele olhar de salvador, com aquele olhar de libertador. E ele se aproximou de nós e nos deu a salvação. Nós podemos lembrar, como a palavra de Deus nos fala muito bem sobre isto, que um certo homem também estava à beira do caminho, estava ali cego de nascença, e quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele levantou a sua voz, e ele aproveitou a oportunidade, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os seus discípulos ainda tentaram impedir para que ele não deixasse de fazer o que estava fazendo, que não fosse impedido por aquele homem. Mas Jesus se aproximou daquele homem, porque aquele homem precisava mais do que os discípulos. Aquele homem precisava mais do que a multidão. E Jesus se aproxima dele. Assim como o samaritano se aproximou daquele homem todo espancado à beira do caminho. E ele pergunta:
o que queres que eu te faça? Aquele homem tinha toda a oportunidade do mundo para dizer para Jesus: Jesus, me ajuda. Me ajuda. Faça com que esse povo possa passar por aqui e ter misericórdia de mim, ter dó de mim, ter compaixão de mim, e que possa me dar muito dinheiro para eu sobreviver, porque eles sabem que eu sou cego. Mas não foi isto. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja, Senhor. Que eu veja. Eu quero enxergar o teu rosto. Eu quero enxergar a natureza. Eu quero enxergar tudo que o Senhor fez. Eu quero caminhar contigo. Eu quero aproveitar e enxergar a minha família, enxergar os meus. E ali Jesus disse para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. E aquele homem levantou, e aquele homem abriu os olhos, e aquele homem enxergou. Agora aquele homem podia trabalhar, viver do suor do seu rosto, sem necessidade de pedir esmolas. Então esse é o nosso Jesus. Ele estava falando para aquele intérprete da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, você sabe disso. E ao teu próximo como a ti mesmo também você sabe, através da letra. Mas não tem praticado. Por isso ele disse: vai e faz o mesmo. E essa parábola que Jesus contou foi para que ele pudesse entender e ter também resposta da pergunta que estava no coração de Jesus. E quando chega no final, Jesus faz a pergunta para aquele homem, como disse o texto: qual dos três foi mais próximo daquele que estava meio morto à beira do caminho? E ele, mais do que depressa, sem titubear, ele olha para Jesus e diz: aquele que usou de misericórdia, aquele que cuidou do homem, aquele que conduziu o homem ao lugar do recurso, para que aquele homem fosse curado, sarado daquelas feridas. E aí Jesus olha para aquele homem, intérprete da lei. Sabia a ponto de ensinar. E ele disse: aquele que usou de misericórdia. Talvez aquele homem pensasse que Jesus não fosse dizer para ele alguma coisa a mais. Mas ali estava o conselho daquele que sabe as coisas. Daquele que quer que nós pratiquemos aquilo que aprendemos. Daquele que quer que nós façamos aquilo que ele mesmo nos mandou fazer. Então ele quer que nós obedecemos a palavra. Ele quer que nós conduzimos as pessoas espancadas pelo pecado, espancadas pelo mal, para um lugar de cura. E o lugar de cura na presença de Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz: vai, e se procede da mesma maneira. Faça o mesmo e viverás. Ali estava a resposta da vida eterna. Fazer o que Deus manda. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos ensinando, que nós possamos entender que a palavra de Deus era para ser vivida. Não é simplesmente ser ensinada, mas é para ser praticada. E quando nós praticamos, nós levamos pessoas a entenderem e aceitarem esta palavra. Eu quero orar. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus nos deixou a palavra de Deus, a palavra dele, para nos instruir. Eu quero que nesta noite você possa pensar um pouco. Como tem agido? Como religioso? Ou como um servo de Deus? Que ama as pessoas assim como você é amado
por Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue nos abençoando. E eu quero orar. E se você sentir no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, faça isso nesta noite, dizendo: Senhor, eu abro o meu coração. Eu quero que o Senhor faça morada dentro de mim. Eu quero ser servo teu a partir de hoje. Eu quero ter um coração igual ao teu. Um coração que sabe perdoar. Um coração que sabe amar. Um coração que abre quando as pessoas necessitam. E agora nós pedimos, ó Pai, ensina-nos a sermos adoradores de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus diz: Amém. Agora nós vamos continuar ouvindo mais uma música para louvor e glória do nosso Deus. Se você quer receber o livro de Evangelho de João, entre em contato em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus me achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus me achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus me achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus me achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus me achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus me achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. A água viva, deu-me de beber. Água viva,